Saudações teológicas, sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, curta, compartilha, entendeu? Se o conteúdo fizer sentido para você, ok. Se não fizer sentido, continuamos a tocar a vida sem nenhum problema. Hoje eu vou trazer estou trazendo um tema que eu acho que é muito importante. O título é: a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Então, apesar desse assunto estar ultrapassado em termos de discussão teológica, pelo menos nas academias de interconfessionais, esse assunto sobre essa discussão se a Bíblia é inspirada, se é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus, esse assunto é discutido ainda em algumas academias, ou melhor, em alguns seminários teológicos aí confessionais, né? Porque é importante para o seminário frisar que a Bíblia é sim inspirada por Deus, como se usa dizer, cada palavra, cada letra, cada frase da Bíblia foi inspirada por Deus, e aí se baseia, obviamente, aí em alguns versículos bíblicos para fundamentar essa premissa. Então, eu acho que isso é um tema importante para ser falado aqui no canal, e trazendo isso para vocês, eu quero que vocês tenham uma compreensão mais abrangente do assunto, daquilo que eu vou falar aqui. E é como eu sempre digo, se fizer sentido para você, ok, você absorve, você analisa o que eu vou falar aqui, e se fizer sentido, você aplica a sua própria vida. Se não fizer sentido, continue com a sua vida normalmente, sem problema nenhum, né? Então, antes de começar, vamos deixar claro aqui alguns termos, né? Primeira coisa, o que é Bíblia? Que eu estou falando assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, preciso clarear aqui, preciso clarificar o sentido. O que é Bíblia? A Bíblia é uma palavra que ela vem do grego e ela significa livros, ou alguns dizem uma biblioteca. Por quê? Porque a palavra Bíblia é uma palavra plural, entendeu? A palavra singular é biblos. Inclusive, essa palavra singular ela está na Bíblia. Se você ler ali Mateus 1:1 em grego, você vai ver que essa palavra se encontra lá, né? Ali o início de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo. Essa palavra livro, no singular, no grego é biblos, singular, de onde se origina Bíblia, que é livros no plural. Só para poder clarear o sentido da palavra, certo? Existem outros dois termos aqui que é importante se descobrir o sentido. Por exemplo, o crente diz assim, normalmente, eu uso essa expressão crente para poder abranger, ok? Não importa a confissão, aqui eu não estou ofendendo, denegrindo ninguém. Simplesmente é só uma maneira didática de poder apresentar o assunto. Então, o religioso ele diz assim, a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a Bíblia é infalível. Ele está dizendo o quê? Que ela não falha. Porque às vezes os teólogos eles costumam querer elaborar conceitos, criar terminologias. Não é bem assim, né? Por exemplo, eu já ouvi um doutor em teologia dizer que a Bíblia inerrante, ela não se refere quando o cristão fala a Bíblia inerrante, ele não está se referindo à Bíblia em português, está se referindo à Bíblia nos seus originais. Nós já vamos falar disso mais à frente, que isso também está equivocado. Então, quando o cristão fala a Bíblia é infalível, a palavra de Deus, ele está dizendo o quê? Que ela não falha. Ela não falha nas suas profecias, ela não falha nas suas previsões, ela não falha no seu próprio texto. Da mesma forma como diz que ela é inerrante, quer dizer, o que significa inerrante? Que ela não erra. Ela não erra nas suas previsões, ela não erra nos seus dados escritos, né? E isso nós já vamos ver que também são equívocos. Então, para que a Bíblia seja a palavra de Deus, ou que contenha a palavra de Deus, eu enumerei aqui alguns pontos principais que eu vou trazer, e aí vocês julguem por si se estão corretos ou não, ok? O primeiro ponto é esse. Para que a Bíblia seja considerada a palavra de Deus,
né, entendida como infalível, inerrante, a palavra de Deus inerrante, infalível, ela teria que ter sido escrita pelo próprio Deus, de próprio punho. Entende? Quando o religioso faz uma afirmação dessa, ele teria que entender se ela é a palavra de Deus, então ela teria que ter sido escrita pelo próprio Deus, e nenhum religioso vai concordar comigo, né? Vai discordar de mim, de que eu estou dizendo que isso aí não existe. Deus não escreveu a Bíblia de próprio punho, e muito menos ditou a Bíblia diretamente, né? Isso aí nós vamos falar também daqui a pouco. Mas o primeiro ponto é esse, eu vou trazer alguns pontos. O primeiro é esse. Para que a Bíblia seja considerada a palavra de Deus, o que contenha, ele, a própria divindade, teria que ter escrito essa Bíblia de próprio punho. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um livro que se chama O Cânon Bíblico, a origem da lista dos livros sagrados. Entendeu? E esse livro aqui, ele foi escrito pelo professor Alessandro Lima. Então, eu posso afirmar que esse livro aqui, o Cânon Bíblico, ele é a palavra de Alessandro Lima, que é o autor. Concorda comigo? Esse livro aqui foi escrito pelo Alessandro Lima. Ó. E aí foi depois editado por uma editora, foi colocada numeração de página, etc. Orelha, capa, etc. Mas o conteúdo aqui, primário, foi escrito pelo Alessandro Lima. O nome dele está aqui, o título do livro está aqui. É a palavra de Alessandro Lima, esse livro. Assim como outros livros, aqui eu tenho outro, por exemplo, ó, Patrística, que aqui esse livro fala dos pais da igreja, nós vamos trazer esse assunto no canal. Esse livro aqui foi escrito por quem? J.N.D. Kelly. Esse é o autor do livro. Então esse livro aqui, Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas da Fé Cristã, é um livro escrito por Kelly. Kelly é o autor desse livro, ele o escreveu. Então isso aqui eu posso afirmar, essa é a palavra de Kelly. Esse livro aqui é a palavra de Kelly. Então nesse sentido, vocês compreendem? Deus não escreveu a Bíblia. Deus não escreveu a Bíblia. Por quê? Porque ele não pode ter redigido a Bíblia diretamente, nem ditado diretamente a Bíblia. E aí nós vamos continuar clareando o problema. Então, para que Deus tenha feito isso, nós teríamos que considerar aí que Deus teria mãos, dedos, teria uma caneta, né, uma pena para escrever, teria que ter mente, cérebro, uma cabeça, olhos para poder enxergar o que está se escrevendo. Entende como que isso complica quando você faz uma afirmação dessa? Duvido, nenhum religioso afirma isso. Nenhum religioso diz que Deus tem características humanas, entendeu? O que que nós chamamos de antropomorfizar, né? Ou colocar características humanas na divindade. Isso não é próprio do cristianismo, entendeu? Então, assim, esse conceito ele está equivocado se pensar por esse ângulo. E aí, vamos tratar aqui logo diretamente da questão se Deus ditou a Bíblia ou não, que é um conceito equivocado, como eu falei, que eu vi um doutor em teologia afirmando que, quando se refere a Bíblia ter sido inspirada por Deus, ele inspirou os originais. Então, por que não? Porque não temos os originais da Bíblia. É uma resposta bem simples, que muitos evangélicos, e eu não digo os católicos, porque os católicos eles sabem como se formou tudo isso, entendeu? Mas o evangélico, ele, baseado nas ideias de Lutero, de Calvino, eles insistem até hoje em afirmar que Deus inspirou os originais. Mas qualquer estudante de teologia sabe que não existem originais da Bíblia. Esses originais se perderam. O que se criou posteriormente foram cópias de cópias de cópias. Entendeu? Essas cópias foram feitas uma diferente das outras. Então, essa área de estudo aí da crítica textual, da manuscritologia, consegue provar isso aí. Existe diversidade infindáveis de cópias que não concordam umas com as outras. E quando concordam, se você não tem o original, como que você pode afirmar que Deus inspirou? Porque você entra também naquela questão.
Deus é capaz de inspirar os originais? Sim. Por que ele não teve capacidade para preservar esses originais de não serem alterados? Então, quem estuda manuscritologia, essa área da crítica textual bíblica, sabe que, que para se reconstruir o chamado texto original é impossível, não tem como, entende? Existe um período, aí, uma lacuna entre a produção do texto e a formação do cânon bíblico, que nós vamos falar sobre isso também mais à frente, em outros vídeos, sobre como se formou o cânon, essa história aí. Existe um período aí, esse período proliferou muitas cópias dos manuscritos bíblicos. E essas alterações foram sendo identificadas. O que impede a pessoa de ter aí um livro que eu possa fazer essa afirmação que esse doutor fez. Não, Deus inspirou os originais. Tudo bem, vamos lá. Vamos aceitar que é verdade o que ele falou. Deus inspirou os originais. Mas os originais não existem. Então, ou seja, Deus não preservou os originais. Deus deixou que os originais da Bíblia fossem para a mão dos copistas e eles alteraram conforme as suas motivações pessoais. Isso aí na história da formação dos livros bíblicos você descobre tudo isso, que existiram várias correntes, vários pensamentos teológicos diferentes, entendeu? Se Jesus era Deus, se Jesus não era Deus, se ele era nascido na eternidade, se ele nasceu de Maria, enfim, uma infindável série de coisas que isso aí foi sendo colocado nesses manuscritos e, portanto, venceu quem conseguiu colocar ali a sua doutrina, o seu tipo de pensamento teológico, entende? Então é impossível esse tipo de coisa. Agora, o segundo ponto que nós vamos falar hoje. A Bíblia contém a palavra de Deus, porque a primeira foi a Bíblia é a palavra de Deus. Agora eu vou falar, a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando o religioso faz essa afirmação, ele está querendo dizer que ele está querendo sugerir que a Bíblia, algumas partes dela contém a palavra de Deus e que outras partes não contêm a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 2 versículos que mostram aí essa ideia do contém e não contém, né? Por exemplo, Mateus 4:3, eu vou colocar as referências bíblicas aqui no rodapé. Mateus 4:3, depois você acompanha, diz assim: chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essas palavras são de quem? Do diabo. Estão relatadas ali em Mateus. Mateus relatou que o diabo, num diálogo com Jesus no deserto, ele diz essas palavras. Então, essas palavras são de Deus? Não. Segundo o pensamento da pessoa que diz que a Bíblia contém as palavras de Deus, ela está dizendo também que não contém a palavra de Deus. Então, aqui é um exemplo de que a Bíblia contém, por exemplo, as palavras do diabo, né? Um outro versículo, 1 Coríntios 7:12, diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não a deixe. Essas palavras são de Paulo. E aí ele mesmo diz, né? Aos outros, ele está explicando aí a respeito do casamento, ele está escrevendo uma carta à igreja de Corinto a respeito do casamento, e ele fala: digo eu, não o Senhor. Então são palavras dele. Ele não foi inspirado a dizer isso, ele disse por experiência própria. Então fica complicado quando a pessoa diz assim: não, ela não é a palavra de Deus, não, ela contém a palavra de Deus. Por quê? Como que ele faz essa distinção? Eu fiz aqui uma distinção, tem palavras do diabo, tem palavras de Paulo e tem muitas outras palavras. Né? A Bíblia é um livro vasto, que ela tem muito conteúdo, ela tem muita coisa, e você não pode se prender a um ponto só. Então como é que você distingue? Como é que você faz essa distinção aí? Que contém, que não contém? E outra coisa, que diferença isso aí faz para você, religioso? Se contém, se não contém? Se tem palavra de Deus ali, se não tem? Se isso aqui é regra, se isso aqui não é? Que diferença faz para a tua vida? É por isso que é preciso você o quê? Colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Né? Ela foi escrita num período, ela foi interpretada primeiramente para aquele período, e aí depois você vê se aquilo ali se aplica a você hoje. Então, assim, de modo geral,
é uma distinção também arbitrária dizer que ela contém a palavra de Deus, porque isso aqui, no fundo, para terminar esse tópico aqui, foi escrito por alguém, entende? O texto bíblico, esses dois que eu citei e muitos outros, foram escritos por alguém. Então não contém necessariamente a palavra de Deus, entende? Não contém a palavra de Deus de modo direto. Vamos lá, terceiro tópico que eu quero trazer hoje. A palavra de Deus é uma pessoa? E aí, o que vocês acham? A palavra de Deus é uma pessoa? Por que eu trouxe esse tópico aqui? Porque esse argumento sobre se a palavra de Deus é uma pessoa, ele é muito usado pelos católicos, né? Porque no debate entre o catolicismo e o protestantismo com relação ao processo de canonização da Bíblia, como eu disse, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, o que é canonização. O católico diz assim, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O católico está correto fazendo essa afirmação. Por quê? Porque a própria Bíblia, né, eu tenho uma Bíblia aqui, olha que bonito, ó. Essa aqui é uma Bíblia. A própria Bíblia diz, em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo aí, ela é traduzida do grego logos. E o logos pode ser também, significar também a palavra. Então a palavra de Deus, e que era Deus, é uma pessoa mesmo. Segundo João 1, é o próprio Jesus que se fez carne. Isso aí nenhum evangélico contradiz, discorda dessa opinião. Então, só que, veja, o católico tirou essa informação de que a palavra de Deus é uma pessoa e não um livro. De onde? Daqui de dentro, ele tirou daqui. Então, ao mesmo tempo que ele afirma que para se ter esse livro aqui precisou de uma tradição que dissesse quais livros deveriam entrar e quais não, ao mesmo tempo ele se utiliza desse livro também para afirmar o que está escrito aqui dentro, que a palavra de Deus é uma pessoa. E de fato ele está correto, porque o que o texto diz é isso mesmo, que a palavra de Deus é o próprio Jesus. E aí, se você quiser confirmar isso que eu estou falando, você procura Apocalipse 19:13. O texto diz assim, estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus, de fato. O próprio texto diz. Então, o protestante deveria dar valor à própria informação da Bíblia, a qual ele adere, que diz isso. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus, e não um conjunto de livros. Ok? Vamos para o próximo, que já vai terminar, não vai demorar muito. Vamos para o próximo. A Bíblia é a palavra de Deus, porque foi Deus quem inspirou a sua escrita. E aí vamos lá, vamos discorrer sobre esse assunto. O texto mais utilizado para defender esse argumento é 2 Timóteo 3,16. Né? Esse texto diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Algumas versões trazem toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, etc, etc. Então, vamos trazer alguns pontos aqui para esclarecer que esse versículo de 2 Timóteo 3,16 não está se referindo à Bíblia. Não, ele não está. Vou explicar por quê. Primeiro ponto. Quando o escritor desse texto, porque aí há uma discussão se foi Paulo que escreveu esse texto, se não foi, vamos colocar que foi, sem problema. Não há problema em afirmar o que eu vou fazer aqui, independente do autor. Se foi Paulo ou não foi, quem escreveu esse texto? Quando ele escreveu esse texto, não existia o Novo Testamento. Entende? O Novo Testamento, ele não existia. O Novo Testamento como um conjunto de 27 livros que você tem hoje em casa carregando na sua Bíblia, porque aqui é uma Bíblia completa, né? O Antigo e o Novo Testamento. Quando ele escreveu esse texto, não existia o Novo Testamento como um conjunto de livros.
entendeu? Ele não está se referindo aí a esse conjunto de livros, toda a escritura divinamente inspirada. Ele não está falando disso. E outro detalhe, né? Ele também não está falando de todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque a expressão aí, todas, essa expressão em português toda, ele é um adjetivo no grego. E essa expressão aí, ela é limitadora. Ela não traz aí uma intenção de abranger. E eu não quero entrar aqui na questão de hermenêutica, exegese do texto, só estou trazendo, pincelando aí as partes para que vocês possam entender. Existe um outro versículo também, por exemplo, que muitos utilizam. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá vendo? Jesus mandou examinar as Escrituras, porque Jesus mandou examinar a Bíblia. Não, esse versículo não está falando, Jesus não mandou ninguém examinar a Bíblia, não. Ele está falando, Jesus está falando para os judeus ali, examinais as Escrituras. Se ele está falando para os judeus, quais eram as Escrituras judaicas que Jesus se referiu? Era o Antigo Testamento, entende? Para encontrar nelas alguma coisa que testificasse dele. E eu não vou entrar em mérito aqui se encontra ou não encontra Jesus no Antigo Testamento. A questão é, quando Jesus usou essa palavra Escrituras, ele não estava se referindo, em primeiro lugar, ao Novo Testamento, que não existia, e ele estava se referindo a algumas partes do chamado Antigo Testamento. Então, para vocês entenderem, quando se diz assim, a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, porque 2 Timóteo afirma isso, o primeiro ponto que você precisa saber é, só existe essa palavra aí, inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, só existe na Bíblia aí. Em nenhum outro lugar da Bíblia essa passagem existe. Então, assim, é complicado querer formular uma doutrina, não, a Bíblia é inspirada por Deus, baseada em um versículo só. Procura aí. Essa expressão, escritura divinamente inspirada, só existe aí em 2 Timóteo, ele diz assim, em lugar nenhum mais da Bíblia. Então, formar uma doutrina baseada só nesse versículo é dar a mão à palmatória, como eles dizem, né? Então, segundo a minha opinião, essa passagem ela não se refere ao Antigo Testamento todo, de modo completo, mas algumas passagens. E onde que eu posso trazer confirmação disso que eu estou falando? Vamos lá. Exemplos, né, que eu vou trazer da própria Escritura que confirma isso aí, que não se refere a todo o Antigo Testamento. Estou esquecendo aqui o Novo, que eu já falei, não se refere ao Novo. E não é todo o Antigo Testamento, são passagens dele, algumas passagens. A própria Bíblia fala isso. Lucas 24, 27 diz assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. A expressão todas as Escrituras aí não se refere aí ao Antigo Testamento. Jesus estava querendo mostrar para eles que é como se fosse assim, todos os livros do Antigo Testamento falam de Jesus, ou alguns deles, pro religioso. Alguns deles. Então, todos esses que falam dele, você vai lá procurar. Aqui e ali, entende? Essa passagem aqui fala, essa daqui fala, essa daqui não fala. Então, não é em todo. Esse todo aí, que Lucas 24, 27 fala, ele é de modo restrito. É como se fosse assim, em cada escritura que fala de mim, lá em Moisés, aí você me encontra lá. Não é em todo lugar. Outra passagem, Lucas 24, 44. São essas as palavras que vos disse quando estava convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Aí a pessoa fala, tá vendo? Jesus endossou a Bíblia hebraica. Ele falou da lei, dos profetas e dos salmos. Tudo o que de mim estava escrito. Você encontra tudo escrito sobre Jesus já ali, na lei de Moisés, ou você encontra em algumas partes, para o religioso protestante, tá? Aqui eu estou tratando diretamente disso. Você encontra tudo. Se você pegar o livro de Deuteronômio, você encontra Jesus ali dentro? O livro de Números, você encontra? Então, você pode encontrar em Deuteronômio? Pode. Em Êxodo? Pode. Mas em Números não. Então, não foi em todo o Antigo Testamento. Entende? O raciocínio? Então, aonde está escrito, esse é o todo. Então, o todo, vamos colocar assim, utilizado de modo
de modo restrito. Então não se refere, essa expressão, toda a escritura divinamente inspirada, não se refere a todo o Antigo Testamento. Tem algumas passagens. E tem outro detalhe, né? Na época que o escritor dessa passagem escreveu, proliferavam muitos outros textos, e nós sabemos que, por exemplo, o livro de Judas faz menção de escritos que hoje são considerados apócrifos. Então, não se refere necessariamente àquilo que está aqui na sua Bíblia que você tem em casa hoje. Agora, desse ponto, nós pulamos para outro. O que é inspiração? Dentro desse versículo, do 2 Timóteo 3, 16, 17, porque o versículo que ele usa, a passagem é: toda a escritura é divinamente inspirada. O que significa isso? Esse termo aí, que foi usado pelo escritor, ele é, no grego, ele é theopneustos. É uma palavra também, lembra que nós falamos no vídeo sobre teologia, que a palavra teologia, ela é formada de dois vocábulos, theo e logia, né? Aqui também tem uma formação, é theo, pneus, né? E tos. Aqui são três palavras que formam um vocábulo só, theopneustos. Segundo o dicionário, essa expressão é soprado por Deus. É como se Deus tivesse feito assim, soprou para o escritor e ele escreveu a Bíblia. A ideia aqui é justamente essa, que a fonte da revelação, a fonte da inspiração, ela vem do próprio Deus para o escritor. Essa é a ideia do texto. Só que, um primeiro ponto, eu já até falei, mas vou repetir aqui. O primeiro ponto desse vocábulo, que é traduzido como inspirado por Deus, ou divinamente inspirado, é que ele só ocorre aqui. Em nenhum outro lugar da Bíblia, a Bíblia se autodenomina como divinamente inspirada, entendeu? Então, teologicamente, não é correto formular doutrinas, tipo assim, como hoje os evangélicos fazem, de que a Bíblia é inspirada por Deus. Por quê? Não, porque 2 Timóteo 3,16 fala. Não é correto, é um vocábulo que só ocorre aqui e não se refere de modo nenhum ao Novo Testamento e não se refere ao Antigo Testamento completo, de modo nenhum, como eu já falei anteriormente. Então, o que seria essa ideia aqui? Essa ideia de soprar, Deus soprar para produzir essa escritura. Só que aí, um erro muito comum para aquele que quer fundamentar a doutrina, é que ele fala muito em contexto, né? Você pode reparar, o evangélico gosta muito de falar em contexto, que se você não... a Bíblia tem que ser lida em contexto, mas o contexto aí é só quando convém. O contexto que eu costumo chamar de contexto conveniente. Quando me convém, eu uso o contexto. Quando não convém, eu rejeito o contexto. O contexto dessa passagem não está se referindo de modo nenhum à Bíblia. Primeiro que não tem sentido falar de Bíblia aqui. Né? Aqui, se você observar, vamos ler o texto para você ver a interpretação correta desse texto. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para... Aí ele traz aqui cinco objetivos. Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, desde a sua infância você conhece as Sagradas Letras, algumas trazem as Sagradas Escrituras, né? Que elas te podem fazer sábio para a salvação. Porque toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Aí Paulo enumera: para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e para que o homem seja aplicado em toda boa obra. Ele dá 5 aqui objetivos. O versículo quer dizer isso. Paulo está dizendo para ele que ele tem que pegar algumas passagens ali e que ele conhece desde a infância. Por quê? Porque elas são inspiradas para isso, para trazer você a um ensino, para te ensinar, para te corrigir, para te instruir em justiça. Esse é o objetivo dessa passagem. Não está falando da Bíblia toda. Entende? Esse é um erro muito comum em querer aplicar isso aí de forma geral. É o que eu falo, o contexto conveniente. Não, vamos aqui ampliar o contexto. O contexto não diz isso. A passagem diz que ela é inspirada para aquela finalidade ali. E aí você procura lá. Você acha que algumas passagens da Bíblia são inspiradoras?
Leia Josué. Leia Josué. Leia Josué capítulo 10 e 11 e me diz se elas são inspiradoras para isso aqui. Entende? Vê lá. Eu não vou citar aqui não. Leia Josué capítulo 10 e capítulo 11. Aquelas passagens em que Deus, né, do Antigo Testamento, manda Moisés matar mulheres, crianças, idosos. Leia, vê se essa passagem é inspiradora para isso aqui. Entende como é que não é de modo geral? E agora vamos nos dirigindo aqui. Então, conseguiram entender o que é inspiração? Alguns podem até falar que não está certo falar que a Bíblia, outros livros também são inspirados, mas são, dependendo do sentido que eles utilizam, são inspirados também. E a questão de inspiração, como eu gosto aqui, consultando aqui o nosso amigo Alessandro Lima, ele fala aqui uma coisa muito interessante que eu vou trazer para vocês, né? Que não se pode afirmar que a inspiração divina de um livro pode ser verificada pela inspiração que causa no crente. Ela não pode ser verificada. Inspirado por quem inspira, né? Muitos falam assim, é inspirado por quem inspira em mim. Então, como eu falei, verifica se muitas passagens do Antigo Testamento causam a você essa inspiração, se elas servem como inspirado por Deus para você, ou se elas, para você ver, para confirmar que esse texto de 2 Timóteo não se refere à Bíblia toda. Então, esses textos, eles não são, a inspiração divina desses textos ela não é evidente por si. Não é evidente por si, nem pela interpretação e nem pelo que ela, nem de modo geral, como aqui eu estou trazendo. E agora, para terminar, para concluir, não ficar um vídeo muito longo, vamos lá. Eu estou desrespeitando a Bíblia, tratando ela desse jeito, porque vamos responder a pergunta, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? A resposta é não. Ela não é a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra dos homens que escreveram as suas experiências, que relataram ali, por escrito, aquilo que eles compreendiam sobre Deus, sobre o relacionamento deles com Jesus, sobre o que eles ouviam e sobre o que eles viam. E aqui eu não vou entrar em mérito se o texto é verdade ou não é. Aqui eu estou tratando do que está escrito nessa Bíblia que nós temos em casa. Então eu estou desmerecendo? Não, eu estou tratando ela com todo respeito, porque você não deve agir, na minha opinião, com fé cega, entende? Só porque alguém falou para você, olha, a Bíblia é inspirada por Deus e ponto final, e você aceitou aquilo ali, e simplesmente aceitou e ponto final, não. Vá lá, estuda sem as lentes da denominação. Eu gosto muito dessa expressão. É como se, igual eu estou aqui de óculos, né? Eu vou tirar os óculos, isso aqui são as lentes da denominação. Elas me deram uma visão sobre a Bíblia. Para eu entender a verdade da Bíblia, eu vou e tiro. Bom, agora eu vou ler com os meus próprios olhos e vou tentar compreender por mim mesmo como se deu esse processo aí. E aí eu tenho que colocar de volta, senão não enxergo. E aí você entende que dessa forma você está tratando ela com carinho. Como eu falei, eu tenho aqui, ó. Isso é bonito, né? Capa dura. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia muito utilizada pelos acadêmicos de teologia. Ela tem muitas notas de rodapé, tá vendo? Explicativas deixa eu ver se dá para... São Bíblias muito interessantes. Traz aqui um histórico da formação da Bíblia e etc e tal. E é muito boa. Então eu estou tratando ela com respeito. Estudando o contexto, procurando entender a formação, procurando verificar que ela é um livro importante, sim, é um livro importante, considero assim, só que é um livro humano, formação humana, que você precisa entender, saber diferenciar as suas partes para ver aquilo que é para você hoje, no século XXI, e aquilo que não é para você. Dessa forma, você está fazendo um tratamento adequado à Bíblia, e não simplesmente acreditando nela com fé cega porque alguém te disse, olha, é verdade, né? E aí, num próximo vídeo, nós vamos falar sobre o cânon, a formação do cânon,
E só para terminar aqui, eu estou fazendo ainda, preparando o material que eu disse no vídeo anterior, que nós faríamos um material sobre teologia radical. Eu estou preparando o material para ficar bem completo, e aí quando estiver pronto eu vou trazer para vocês aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, curta esse vídeo, compartilhe se fizer sentido para você. Bem, se não fizer sentido, ok. Estamos aqui para bater papo, aquele diálogo que nós sempre vamos estar aqui fazendo, ok? Uma boa tarde, saudações teológicas para vocês.